So hello guys, how are you doing? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o genitive case, que é o caso genitivo ou caso possessivo, tá? Também chamado de caso possessivo, mas esse genitive case é uma coisa bem mais ampla. Ele não existe, ele existe em poucas línguas. O grego é um exemplo de uma língua que tem um genitive case, tá? E aí ele lida com muitas coisas, mas que eu não vou entrar nessas questões nesse vídeo porque não cabe a gente, não é uma coisa que também existe no inglês e não é uma coisa que existe na nossa língua. Então é algo que só serviria para confundir a cabeça de vocês, tá ok? Então, uma das funções do caso genitivo, do genitive case, é dar posse a alguém. E é nesse caso que o inglês se aplica. E é sobre isso que a gente vai tratar, tá certo? Então vamos lá. Então antes da gente começar a falar sobre o que é isso, eu trouxe algumas marcas aí para vocês verem. Vocês podem acompanhar aí no slide, tá? Então a gente tem o McDonald's, que aí em português a gente fala McDonald's, né? McDonald's. Mas em inglês é McDonald's, McDonald's. O Mac é bem rápido. McDonald's, McDonald's. Então McDonald's, Kellogg's, Domino's Pizza, Bob's. Aí algumas delas, o McDonald's, o Kellogg's e a Bob's a gente tem no Brasil, né? E Starbucks também. Outras eu não conheço por aqui não. Talvez tenha Domino's Pizza, que é muito famosa no mundo inteiro. É a marca de pizza mais famosa do planeta, tá? Então é uma rede de... Tipo Paulista em uma pessoa, é a Domino's Pizza. No mundo inteiro, tá? Então a gente tem aí algumas. Wegmans, Folgers, Michaels, Tim Hortons, Little Caesars, Waterstones, Barclays and Starbucks, ok? E aí observem que tem uma diferença entre as marcas que estão no meio das marcas que estão nas bordas, tá? Então McDonald's, Kellogg's, Bob's e Domino's Pizza estão devidamente com seus apóstrofos na marca. Essas daí, tá vendo que os apóstrofos em todas elas são iguais? Então em Wegmans, em Folgers, em Michaels, em Tim Hortons, em Little Caesars, Starbucks, Waterstones e Barclays, elas não existem. Isso foi colocado, tá? Então essa imagem ela é tirada de um site, de uma matéria falando por que essas marcas não colocaram um apóstrofo S, que é o que a gente vai estudar já já. O que quer dizer isso? Porque esses S aí não são S de plural. São essas que se encaixariam no genitive case. E aí a matéria se questionava por que não estava ali. E aí um dos motivos que a matéria chegou é que foi uma escolha própria das marcas, às vezes para fugir do padrão gramatical ou para chamar atenção para alguma coisa, mas existem, quando a gente coloca esse apóstrofo S, a gente quer dizer que implica em alguma coisa, tá? Então, a gente implica que isso pertence a alguém. Então, se eu falo Bob's, eu estou dizendo que isso pertence a Bob. So, Bob pensando em Bob como uma pessoa, Bob's car. Então, é o carro de Bob. A gente vai ver mais sobre isso já já. Então, a gente implica uma posse quando lida com essa questão, tá? Então, é isso que a matéria queria falar. Então, Starbucks vem de Starbuck, que é um personagem do livro Moby Dick, que é um livro muito famoso, literário muito famoso. E aí, por que não tem o apóstrofo para dizer lá? De Starbuck, né? Então, foi um questionamento feito por essa matéria. E aí, por exemplo, se algumas marcas foram perguntadas por que isso não acontecia e eles falaram que seria muito caro para colocar o apóstrofo S depois, porque você precisaria mudar toda uma marca, em todos os lugares você tem que alterar esses símbolos, então não é uma coisa fácil de se fazer, né? Isso custa tempo, isso custa dinheiro, isso custa planejamento, logística e um monte de coisa. Então, por essas razões, essas marcas vão continuar sem o apóstrofo S, tá? A gente vai ver a função. Então, no possessive case, que é um caso de posse, a gente geralmente utiliza isso, não exclusivamente, mas geralmente para atribuir posse de algo a alguém, tá? De algo ou alguém também.
O alguém é uma coisa mais metafórica, tá? Mas atribui posse a alguém. Então, isso me pertence. Então, essa eu construo dessa forma. E no português a gente coloca o de, né? E esse carro é de quando com nomes, tá? Então, lembre-se que a gente já viu os possessive pronouns. Então, é meu, é seu, é dele, my, your, his, this is mine, this is yours, this is his, this is hers. Aí são os pronomes. Quando a gente coloca o nome da pessoa, do sujeito, aí já entra o possessive case. Então, genitive case ou possessive case, ele só entra nesses assuntos específicos, ok? E aí a gente tem, em português, de fulano, isso é, de fulano, de João, de Maria, de Pedro, esse carro é de Pedro, essa lá é de Jéssica, de Aline, sorry, de Maria, de Francisco. Então a gente coloca essa palavra de e dá posse. No inglês a gente tem a preposição de, que seria of, né? A mais comum. Mas não é assim que a gente faz, não é? This is the phone of Patrícia. Não. A gente inverte, coloca o substantivo, o nome da pessoa na frente, um apóstrofo, que é esse sinal que vocês estão vendo aí no slide, mais um S. Em alguns casos que a gente vai ver que tem diferença, e o substantivo vem logo após. Então, olha os exemplos que eu coloquei aí. This is John's car. Então, esse é o carro de João, de John, né? Eu não falo, this is the car of John. Eu boto o John na frente, apóstrofo S e a palavra substantivo depois. O que pertence vem sempre depois, tá? So, this is John's car. That is Patricia's house. Então, aquela é a casa de Patrícia. Anna's phone is ringing. Então, o celular de Ana está tocando. Pedro's laptop is not working. E aí, laptop. O notebook de Pedro não está funcionando, tá? Então, laptop, notebook em português, como a gente chama, né? Mas notebook em inglês é caderno, tá? Então, laptop porque você coloca no colo. Ok? So, Pedro's laptop's not working. E aí agora a gente vai entrar na gramática, tá? Então, que questões gramaticais estão envolvidas nisso? Então, e aí pra gente formar o genitive case ou possessive case, a gente precisa de dois elementos, tá? Que nem sempre vem juntos, mas a gente precisa de dois elementos. O apóstrofo, que sempre vai aparecer, e o S, que é opcional, tá? O S vai depender da situação. Então, a primeira regra geral, ela implica que o S os dois vão aparecer, tá? Então, o mais comum é você ver o apóstrofo e o S. E para isso acontecer, a gente precisa ter um substantivo. Esse substantivo precisa estar no singular. E esse substantivo, além de estar no singular, ele não pode ser terminado em S. Então, essa é a primeira regra geral, para que a gente tenha tanto o possessive quanto o S, tá? E aí ele vai aparecer esses dois, e esse é o caso. Então, olha o primeiro exemplo aí, Mary's house. Então, a casa de Mary. E aí eu tenho Mary, um substantivo próprio, no singular, e não terminado em S, terminado em Y. Então, eu vou colocar o apóstrofo e o S para fazer o possessive. So, Mary's house. Pedro também. Então, Pedro, substantivo próprio, não terminado em S. Então, Pedro's, e singular, né, no caso. Pedro's car. Então, o carro de Pedro. Jessica ou Jéssica, né? Aí seria Jéssica porque eu coloquei com acento, né? Então seria em português. Sem o acento poderia ser Jéssica ou Jessica, tá? Em inglês é um nome também comum. Então, Jessica's phone, né? Então, o celular de Jéssica. Ok? Então, essa é a regra mais comum. A primeira regra. Então, quando a gente lida com um substantivo no singular, não terminado em S. Então, lembrem-se disso. A regra número 2 é quando a gente tem substantivos no plural terminados em S. E aí a gente vai acrescentar apenas o apóstrofo, então apenas o sinal. Já que eu já tenho o S e que ele vai aparecer na pronúncia, eu coloco apenas o símbolo. Vai ficar igual. Se eu tenho Pedro's car e se eu tenho ladies room, olha aí, então eu já tenho... O S está aparecendo igual. Então por isso que eu não preciso colocar um novo S. Senão eu acrescentaria já provavelmente um novo som. Então, por isso que ele
ele soa desnecessário, tá? A gente vai ver que tem possibilidades dele aparecer novamente, mas é um dos motivos que quando a gente já tem uma palavra no plural, a gente não coloca o S novamente. Então, olha os exemplos aí. Apenas com, no segundo caso, apenas com apóstrofo, porque as palavras já estão no plural e é um plural terminado em S. Então, ladies' room, o banheiro das mulheres. Então, lady, singular, terminado em Y. Ladies, com IS no o plural. Então, eu coloco o apóstrofo apenas após e a palavra room depois. Então, ladies' room, o banheiro das mulheres. My parents' house, a casa dos meus pais. The teacher's lounge, então, a sala dos professores. Então, e teachers no plural e sala depois. Então, teachers com S coloca apenas o apóstrofo. E Teacher's Day, o dia dos professores. Também substantivo no plural, teachers, coloca apenas o apóstrofo. Ok? E aí, nesses casos, quando eu tenho, repetindo a segunda regra, substantivos no plural terminados em S, eu acrescento apenas o apóstrofo. E quando a gente vai para a regra 3, a gente tem substantivos no plural que, no entanto, não terminam em S. E você deve estar pensando, como assim o substantivo está no plural e não termina em S? Lembram lá, sei lá, acho que vocês provavelmente viram no sexto ano, falar sobre os plurais, né? E das regras de plural são o plural dos irregulares, que há questionamentos sobre esses ser irregular ou não, porque geralmente se trata de um plural antigo. Então, o EN já foi um exemplo de plural antigo. E que depois, com a evolução do inglês, acrescentou-se o S, o ES, IS, mas em 1200, 1300, assim, ainda não tinha. Antes disso, ainda também em 800, 900, que a Inglaterra é muito antiga, a gente não tinha a influência do latim. Então, algumas regras de plural não existiam. O inglês era regido por outras regras. Então, a gente tem substantivos no plural que não terminam em S, tá? Que são chamados comumente de plural dos irregulares, tá? E a gente tem um primeiro exemplo aí, o men's room, que é o banheiro dos homens. A gente tem ladies room e men's room, tá? Então essas são uma das palavras para falar sobre banheiro, tá? Existem várias, mas essas, quando você tem específico para falar dos homens e das mulheres, eles colocam geralmente isso. Então, men's room, e bota a imagem de homens, né? E ladies room, o banheiro das mulheres. Ok? Então, man no singular é com A. Se escreve com A. No plural é com E. Então, e a pronúncia muda também. So, man, singular, man, plural. Tá? So, the man's room, o banheiro dos homens. E aí a gente tem man, a gente também tem woman no singular, mulher. E women no plural, mulheres. Tá? So, International Women's Day. Então, o Dia Internacional das Mulheres. E a gente tem também Children's Day, o Dia das Crianças. Ok, então, child, singular, children, plural, que é o plural dos irregulares. E observem que nesses três plurais dos irregulares, a gente tem os plurais terminados em E, N. Então, men, women, children. Então, todos terminam em N, que era uma regra de plural bem antiga, antes do S, do S, do IS se tornar uma convenção, tá? Então, por isso que eu falo a vocês que é questionável esse termo ser um plural dos irregulares e não um plural antigo, como era a forma de fazer plural. Outra palavra que a gente tem é boy, ox, singular, oxen com N plural. Então, mais uma regra, mais um substantivo que quebra essa teoria dos irregulares, tá? Mas não vamos entrar tanto nisso. Mas que eu já entrei, né? E a gente tem a regra 4, que é quando eu lido com substantivo singular, no entanto, esses substantivos terminam em S. Então lembrem-se que o S estando ou não sendo uma marca de plural, mas ele aparece na pronúncia. Então, se eu tenho uma pessoa chamada Lucas, então mesmo que seja um nome de uma pessoa só, mas o S está ali. E ele vai influenciar nessa decisão, tá? E a regra diz que quando eu tenho um substantivo no singular terminado em S, eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar
eu posso colocar essa palavra no plural, colocar mais um apóstrofo S, desculpe, mais um apóstrofo S, ou eu posso colocar apenas o apóstrofo, tá? Então, e aí fica a escolha de cada um. Então, Lucas car ou Lux's car. E aí entra uma questão de pronúncia, porque quando você coloca dois S's, geralmente você pronuncia esses dois S's. Então, Lucas car, se eu botar um S, se eu botar só o apóstrofo, e se eu coloco dois, Lucas's car, ok? Então é geralmente comum aparecer isso. E aí outro exemplo, Jess car, que é o carro de Jess, ou Jess's car. Também eu posso colocar mais um apóstrofo, mais um S, ok? Então a escolha é livre. My boss's house is huge. E aí não tenho um nome próprio, mas eu tenho um substantivo que termina em S. Então boss significa chefe. So my boss's house is huge. Então a casa do meu chefe é enorme. Ou da minha chefe é enorme. Ok? E aí a gente coloca o apóstrofo S. Eu botei com o apóstrofo S, mas você poderia botar my boss's house is huge. Eu poderia botar só o apóstrofo, tá? Já que o S já existe. My boss house ou my boss's house. E aí você escolhe. No entanto, existe uma regra específica para alguns casos. Por exemplo, quando eu lido com nomes bíblicos. Ok? E aí entra uma outra situação. Nomes bíblicos, históricos ou clássicos. Quando esses nomes terminam em S, apenas o apóstrofo deve ser acrescentado. Ok? Então, um exemplo aí, ó. Jesus Mother. Dickens Book. Então, a mãe de Jesus, então nome bíblico, né? Jesus, e Dickens Book, um livro de Dickens, que é Charles Dickens, que é um escritor britânico bem antigo, tá? E aí, essa regra vem se eu mostrar esse livro, a Communicative Grammar of English, então que é uma gramática comunicativa de Leach, que é um gramático bem famoso. Se eu pegar também a Comprehensive Grammar of English, the English Language, de Leach, de Quirk, também. Leach faz as duas, Zwartvik, desculpem. E olha a grossura da gramática. Então, 1665 páginas. Então, se eu pegar essas gramáticas, elas vão falar sobre essa regra, essa seção em casos de nomes bíblicos, históricos, clássicos, ok? No entanto, esses livros são de 1980, 1970, ok? Então, não são livros de hoje em dia. Então, são gramáticas que prescrevem e que falaram sobre coisas que foram decididas naquela época. Então, quando vocês pensarem, isso é para vocês também, tá? Quando vocês pensarem em gramática, pensem que várias delas são antigas e algumas decisões e algumas coisas discutidas em algumas gramáticas já são aceitas hoje em dia. Por exemplo, o agente, que a gente fala mais do que o nós hoje em dia, já não foi aceito e hoje já passou a ser um pouco mais aceito. Em vários contextos, pessoas falam o tempo todo e antigamente ele era mal visto. Então as visões sobre a língua vão alterando. E sobre essa regra dos nomes bíblicos, também houve uma nova versão sobre isso no comunicado feito por uma academia de Chicago. Uma decisão liminar, não decisão liminar, uma decisão sobre a língua que fizeram lá, um regulamento que mostraram que hoje em dia já é permitido, porque eles viram que as pessoas usavam de qualquer forma e reconheceram como possível. E aí vai depender da pronúncia da pessoa. Se a pessoa pronuncia com um apóstrofo, uma sílaba mais, o is, ela coloca-se o apóstrofo S. Se não, ela coloca só o apóstrofo. Então, se você fala Jesus's mother, você coloca o apóstrofo e o S. Se você fala Jesus mother, você coloca só o apóstrofo. E aí eles regularam e ficou a cargo da pessoa e da forma como a pessoa fala. As duas formas estando corretas. Então, essa regra extra, essa exceção que excluía, que proibia de que desses nomes bíblicos, históricos e tal fossem alterados,
caiu. Ainda existem algumas pessoas que sustentam isso, que são mais fiéis à gramática, mas outras já aceitam normalmente. Então você escolhe e vai da forma como você pronuncia. E a sua pronúncia deve ser levada em consideração. Eu, eu acredito mais nessa segunda versão porque ela é mais atual. E se você fala de uma forma, essa forma deve ser reconhecida. Então, se as pessoas falam Jesus' mother, tá tudo bem colocar o S depois do apóstrofo. Se você fala só Jesus' mother, não coloque. E fica a cargo de cada pessoa. Tá ok? Então a língua não pode ser prescritiva. Você não pode ter uma gramática que diga como você tem que falar. As pessoas falam e as pessoas vão mudando a forma de falar. E a gramática tem que reconhecer essas novas formas, tá? Então é assim que a linguística hoje em dia tem visto. Então, não é pra gente excluir e dizer, ó, é dessa forma, não. Se existem outras formas existentes, a gente tem que reconhecer e mostrar o que existe. E é isso. Ok? E aí, agora a gente entra numa nova questão. Que é quando o apóstrofo S significa realmente uma posse. Porque ele tem várias formas. Então, às vezes na frase a gente vê um apóstrofo S, mas ele nem sempre está lidando com posse. E a gente precisa saber reconhecer quando o apóstrofo S lida com posse e quando ele está falando sobre outra coisa totalmente diferente, tá? E aí esse apóstrofo S pode ter 3 significados. Então, o primeiro deles, que é o mais comum, que é o que a gente está falando sobre aqui, que é o caso possessivo, tá? Então, John's clothes, as roupas ou a roupa de John, ok? Então, para dar posse. E a gente tem outros casos, como vamos ver agora. Então, a gente tem, além do caso possessivo, o apóstrofo S pode ser também a forma contraída ou contracta do verbo to be, na terceira pessoa do singular, o is. Então, he is, his, she is, she's, it is, it's a car, it's a house. Então, aí não é uma posse, é uma contração de sujeito, de pronome mais verbo, ok? Mais verbo to be. So, he's at home, ele está em casa. Então, he is at home, tá? Não é uma posse. E aí, ó, eu poderia falar com pronome. E aí, uma forma de você perceber. Como é que eu sei se eu tô falando com um pronome, se eu tô vendo um pronome, se eu tô vendo o caso possessivo ou se eu tô vendo o to be contraído. E aí você olha para a pessoa. Tem que olhar para a estrutura também, mas, por exemplo, olha he is. Então, eu não posso colocar o apóstrofo S depois de um pronome. Eu só posso colocar apóstrofo S depois de um nome de uma pessoa. E aí, e depois disso, eu preciso de um